Na verdade, eu fico até me sentindo... Eu estou num evento assim que eu tô me sentindo o fã aqui, porque são muitas personalidades falando, né, pessoas assim que... Vocês falam em 5.000 curtidas, reclamando. Eu fiz um post sobre judicialização há, sei lá, 2 dias. Eu tive 20 curtidas, meu. Eu estou pensando, o que eu estou fazendo aqui no meio de todas as personalidades? O que eu tenho para agregar aqui para vocês? Eu vou falar sobre um tema de judicialização. Vocês tiveram temas aqui tão incríveis. Olha só o meu desafio. Olha só o meu desafio. Mas esse tema aqui, na verdade, ele vai envolver todo mundo que atua com saúde. Saúde... tem pessoal aqui de diabetes, não tem? Levanta a mão aí, quem está atuando mais na área de diabetes? Quem está mais na área de artrite, de doenças reumáticas, doenças raras? Outras doenças? Crohn? Câncer? Alguém aqui de câncer? Eu, Rogério. 3 pessoas. Eu vou falar um pouco de mim, né? Já falou, não precisava ter falado de mim, mas eu acho muito importante, na hora que a gente se apresenta, mostrar um pouco quais são os meus possíveis vieses, meus possíveis conflitos de interesse, porque quem está escutando vai poder ter uma opinião mais precisa, se pode acreditar nas coisas que eu estou falando, ou se deve descartar algumas das coisas que eu estou falando. Né? Eu comecei na advocacia em 2004, entrando com uma ação judicial para conseguir um medicamento para minha mãe, que morreu de câncer em 2011. A partir daí eu comecei a estudar muito essa área da saúde, me envolvi muito com essa área, e hoje eu sou diretor jurídico do Instituto Mucoquinho, uma ONG de apoio a pacientes com câncer, sou assessor jurídico da Federação das Santas Casas, então vejam, às vezes já tem até um conflito aí, defendo às vezes o paciente, às vezes o hospital, faço palestras, dou consultoria também para organizações do terceiro setor, e talvez um ponto que hoje seja o meu principal viés ideológico, Eu estou com uma filha de 3 meses, a Rafaela, e é impressionante as coisas que acontecem com a gente depois que a gente vira pai, mãe. Quem aqui é pai ou mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Vocês estão junto comigo, então. 2 dias depois que eu viajei, que eu tive a Rafaela, que eu ganhei a Rafaela, eu fui fazer uma viagem para Brasília. Nunca tive medo de avião, mas eu suei nessa viagem, a ponto de eu chegar em solo em Brasília, ligar para minha gerente de banco e falar assim, eu sei o que você vai fazer, mas faz um seguro de vida aí para mim, porque se na volta acontecer alguma coisa, essa menina tem alguma proteção. Quem é blogueiro, quem é profissional liberal, tem que ter algum tipo de segurança, porque se acontece alguma coisa, não fica nada para a criança. Então a gente tem que se preparar para isso. Então hoje ela é o meu principal viés ideológico. Sabe que tem uma outra questão, minha mãe, por exemplo, ela teve câncer de mama. E eu não sei qual era o tipo de câncer que ela tinha, mas vamos imaginar que fosse aquela mutação genética que nem a Angelina Jolie teve e resolveu até tirar as mamas por causa disso. Eu provavelmente vou enfrentar isso com a minha filha. Em algum momento eu vou ter que pensar se eu vou ou não, enfim, tentar convencê-la a fazer esse exame genético para identificar se ela tem uma predisposição ao câncer de mama. Vejam quantas coisas podem influenciar na nossa visão de mundo. E agora eu vou falar então sobre a tal da judicialização. Algumas coisas, alguns conceitos, que vocês podem discordar completamente de mim, fiquem à vontade, eu estou aqui para aprender também. Mas ela tem um lado negativo, Ela atrapalha a organização do sistema. Há indícios de que a judicialização ela ainda é elitizada, ou seja, então as pessoas que têm mais condições de contratar um advogado, são as pessoas que mais judicializam. Há muita controvérsia em relação a isso. Eu mesmo acho que a gente tem poucos dados para poder chegar a essa conclusão, mas há indícios. Também é um prato cheio para aquelas pessoas que são desonestas. Quantidade de máfias que a gente tem visto por aí, cada vez aparecendo mais, vou falar um pouco mais sobre isso, mas é um fato, a judicialização ela traz essa oportunidade. Agora, tem um outro lado também. A judicialização, ou seja, a possibilidade das pessoas entrarem com ações judiciais para proteger um direito que elas entendem que foi violado, é uma conquista extraordinária da nossa sociedade. Você satanizar isso, você transformar isso, a judicialização em si, como algo totalmente negativo, é um golpe. É um golpe à democracia. Está na moda falar isso, então vamos falar, é um golpe à democracia. Olha só que, quando eu falo de golpe à democracia, eu falo dessas posições mais radicais.
né? A gente tem um projeto de lei no Senado que fala simplesmente isso. Vamos criar uma lei para impedir o juiz de conceder uma liminar quando houver uma ação de saúde. Bom, judicialização é um problema para o gestor, todo mundo sabe disso, desorganiza o sistema, então vamos fazer uma lei que a gente fala assim, olha, a partir de agora o juiz não pode mais decidir, tomar uma decisão liminar em favor do paciente. Não pode. Não importa o motivo, não importa se o paciente está certo, não pode. Ponto. Ele não pode, ele é proibido de fazer isso. Arranca a caneta do juiz. Estou tendo um problema com ações judiciais, vou arrancar a caneta do juiz. Isso é radicalizar. Isso é violar o direito, esse direito que eu falo que é sagrado, das pessoas poderem ir até o judiciário toda vez que sentirem que o seu direito foi violado. Você tirar a possibilidade de uma pessoa fazer isso, ou de um juiz dar uma decisão a favor de uma pessoa, pelo simples prazer enfim, resolver o problema da judicialização, né, não pela raiz, mas pelo efeito, não me parece adequado. Você tem outras medidas que estão tentando, também estão aí na agenda política, que é estabelecer um receituário próprio para que o médico preencha toda vez que alguém for entrar com uma ação. Então a pessoa só poderia entrar com uma ação judicial se tiver um receituário próprio, tipo o receituário das ações judiciais. Pensem, já é uma dificuldade do médico, às vezes, dar uma receita, porque fica com medo de alguém entrar com uma ação judicial. Imagine criar um receituário, vai ser lá, receituário de ações judiciais. É uma forma disfarçada de coagir o médico a não prescrever, né? E aí você também, óbvio, impede as pessoas de entrarem numa ação judicial, não por terem resolvido o problema delas, não porque conseguiram acesso, mas pelo fato de que a judicialização por si só, para os gestores, ela é a grande causa do problema. Você tem aqui em São Paulo uma resolução, né, que estabelece que dependendo se alguém entrar com uma ação judicial contra o Estado ele pode eventualmente cobrar do hospital. Pessoal, tem um custo para comprar um medicamento e foi um médico do hospital X que prescreveu, então eu vou cobrar do hospital. Também é uma forma disfarçada, a meu ver, de você coagir alguém ou uma instituição a não colocar aquilo nos seus protocolos. Isso tudo me parece uma forma, né, de você resolver o problema do gestor. A judicialização ela pode ser a causa do problema do gestor, né? Pode atrapalhar o gestor na definição das suas políticas públicas e tudo isso deve ser levado em consideração. Mas você encarar a judicialização como a causa e não como um efeito, como um sintoma de muitos problemas, me parece um erro. E é isso que estão tentando fazer. Eu falei para vocês que há 3 meses eu fui agraciado com esse presente. E a Rafaela me ensinou e vem me ensinando muitas coisas. E eu não sei se vocês repararam, assim, eu dei uma disfarçada aqui, mas as minhas olheiras estão grandes. E é muito culpa dela, é muito culpa da Rafaela. Há 3 meses praticamente, na verdade faz umas 2 semanas que ela melhorou. Mas os 2 primeiros meses foram praticamente insuportáveis. Praticamente insuportáveis. Quem já teve filho aqui, provavelmente foram essas pessoas que deram uma risadinha agora. Porque sabem que é quase que insano, gente. A Rafaela, ela dormia 5 minutos, ficava 1 hora acordada e chorando. Dormia 5 minutos, mamava 10, ficava o resto chorando. Não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. O choro da Rafaela estava sendo um grande problema para mim. Um grande problema para mim. Eu não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo trabalhar direito, não estava conseguindo ir para evento, não estava conseguindo nem conversar com as pessoas. Tamanha a minha irritação. Era um problema para mim o choro dela. Era a causa do meu problema. Mas o choro não era a causa do problema dela. Se eu quisesse resolver o meu problema, eu poderia muito bem tacar um esparadrapo na boca dela. Eu ia resolver o meu problema. Eu resolveria o meu problema, mas eu não resolveria o problema dela. Ela continuaria com algum problema. Provavelmente isso teria um efeito muito pior para a Rafaela. Aí eu fui atrás de informações, porque para a gente enfrentar um desafio, a gente precisa de informações. Muitos falaram aqui sobre a importância de informação, de uma informação de qualidade, e para você poder tomar uma decisão, você precisa ter informações. Então eu fui atrás dos especialistas, né? Fui atrás de especialistas. Já leu esse livro? Eu recomendo, esse livro eu recomendo. Porque realmente parecia assim, que eu precisava jogar um feitiço na minha filha, para ela poder parar de chorar. Então esse título me chamou muito a atenção.
E uma das passagens que me marcou muito nesse livro foi essa aqui. Sempre que o seu bebê estiver chorando, pare, escute, né? Observe, e a partir do que você escutou, observou, você vai poder ter elementos para tomar uma decisão adequada, para poder para resolver o problema da sua filha, do bebê, e consequentemente resolver o meu problema também. Ok, só isso não adianta, a gente precisa de mais informações. Aí você começa a perceber assim, quais são as possíveis causas do choro da minha filha? Via de regra, ou ela está com fome, ou ela está com dor, ou ela está com sono, ou ela está com frio, ou ela está com calor. Claro que existem outras, mas as principais causas são essas. E aí eu tenho que começar a entender. Então, por exemplo, quem aqui é pai e mãe mesmo? Levanta a mão, por favor. Aquele choro, mais ou menos assim. Uá, começa a ser constante. E aí, ó, começa a lamber os lábios. Você vai sacando o que é isso. Tá com fome. Põe ela para mamar. Experimenta. Primeira coisa que você faz, tenta seguir esse roteirinho e faz o que ele está falando. Faz assim, o que fazer? O que fazer diante desses indicadores, dessas características? Põe para mamar. Cara, começou a dormir 1h30 assim, seguidas depois de mamar. Aí você percebe que tem outras características que dizem que ela está com sono. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela num lugar confortável para dormir. Não adianta ficar escutando o jogo de futebol americano no último volume, com ela do lado, assim, que ela não vai dormir. Então você tem que criar condições adequadas para aquilo acontecer. Se ela estiver com frio, você tem que fazer? Tem que pôr agasalho. Se ela tiver calor, precisa agasalhar. A tomada de decisão fica muito mais simples quando a gente tem informações. Agora, não adianta eu colocar a Rafaela para mamar se ela estiver com sono. Ou não adianta eu colocar ela para dormir se ela estiver morrendo de fome. Eu preciso tomar a decisão considerando qual é a causa do problema. Na judicialização, a gente pode ter também, a gente tem inúmeras causas. São inúmeros fatores que levam as pessoas a entrarem com ações judiciais. E para a gente poder também enfrentar esse desafio, a gente precisa entender as causas. Sem informações, sem compreender muito bem as causas desses processos judiciais, qualquer tipo de decisão que um gestor tome, né, para resolver o problema da judicialização pode ser catastrófico. Qualquer decisão pode ser catastrófica. A gente tem, por exemplo, a judicialização, que alguns chamam de excêntricas. Algumas não dá para ler, obviamente, principalmente quem está mais atrás, principalmente quem sofre de algum problema de visão que nem eu. Mas tem ações judiciais para fraldas, 68 tipos de fraldas, 69 tipos de fraldas. Para sabonetes, para pasta de dente. Ação judicial contra as secretarias da saúde, objetivando o fornecimento de fraldas, de sabonetes, de absorventes, de ovo maltinho, eu não sei ainda assim. Mas agora também o mercado está mais, certamente vai ficar mais barato. Um advogado fez uma ação. Não um advogado, mas existem várias ações judiciais. Aí que tá, né? Tem até uma, não sei se vocês viram essa. Ação judicial contra a Secretaria de Estado da Saúde objetivando o fornecimento de um medicamento para um cachorro. Sim, existe. E detalhe, existir ação judicial não é o problema. Né? Isso assim, qualquer um pode ir à justiça. É salutar que as pessoas possam até mesmo ir para a justiça. Essa pessoa perdeu a ação, ela não ganhou a ação. Assim, ela entrou com a ação, perdeu a ação. Pronto, você resolveu o problema. Agora, daquelas outras excentricidades que eu mencionei, muitas pessoas ganham a ação. E a gente pode, de cara, achar que tudo o que é excêntrico, né, deveria ser combatido. Então eu posso simplesmente falar, juízes não forneçam, não concedam liminares para ações relacionadas a fraldas, ou a sabonete, ou a qualquer outra coisa assim. Será que tudo isso, será que a gente tem a informação realmente necessária para poder chegar a essa conclusão e radicalizar? Será que se talvez a gente criar algumas políticas públicas específicas e compreender bem por que levou aquela pessoa para o judiciário, será que a gente não consegue tomar decisões mais coerentes?
Vejam essa campanha. Foi uma campanha muito ativa no norte do país. Câncer de pênis, um dos principais fatores de risco do câncer de pênis é a falta de higiene, é lavar o pinto. Lavar o pinto é uma das medidas mais adequadas para você poder prevenir o câncer de pênis. Foi uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia. Será que em determinados locais, para determinados públicos, se criar uma política pública para o fornecimento de sabonete, não pode ser algo espetacular do ponto de vista sanitário? Será que se a gente imaginar fornecimento, por exemplo, de filtro solar para pescadores, não é uma política pública que pode ter um impacto impressionante na prevenção do câncer de pele? Fralda geriátrica, salvo engano, pelo menos da última vez que eu pesquisei, está até mesmo na farmácia popular. Será que as pessoas que estão pedindo vários tipos de marcas de fraldas não fazem isso porque a qualidade daquela fralda é ruim? Será que não vale a pena? Não estou dizendo que é, mas será que isso não é um indicativo de que algo não está indo bem? Será que se fizer uma pesquisa, levantar mais informações, até mesmo olhando a quantidade de ações judiciais, fazer o gestor parar e pensar assim, olha, será que não é hora de eu olhar para ver se as fraldas que eu estou fornecendo são de boa qualidade? Porque às vezes não são. E por não serem, as pessoas acabam judicializando. Será que talvez ele mudar e não estabelecer critérios mais refinados, não todas as fraldas, a turma da Mônica, etc e tal, mas assim, critérios de qualidade mais apurados, não pode resolver muito dessas ações judiciais? Pois não. É muito difícil, às vezes, você selecionar no processo de compra para o município, no pregão eletrônico, algumas qualidades. E muitas vezes a dificuldade que tem é que você não consegue que aquela empresa que ganhou entregue. E aí, faz novo pregão, até alguém entregar e a qualidade realmente está imensa. Sim. É interessante. E, agora, isso também mostra que há uma falha no processo, não digo da prefeitura em si, mas assim, no sistema de licitação. Se há uma falha no sistema, o sistema que se arrume essa falha do sistema, que se mude a lei da licitação, que se crie regras para que a licitação também garanta mais qualidade no final desse processo licitatório. Mas essas ações judiciais, elas podem representar um indicativo de que algumas políticas não vão bem. Até mesmo essas ações excêntricas, elas podem mostrar alguma coisa positiva para o gestor aprimorar o processo de decisão dele. É claro que existem ações esdrúxulas, e essas também servem de indicativo para poder conscientizar a população, conscientizar o judiciário que há, enfim, ações judiciais ali que não tem pé nem cabeça. Aquele caso do cachorro, por exemplo, a gente pode achar que não tem pé nem cabeça. Eu mesmo acho que não tem pé nem cabeça. Não é uma atribuição do SUS. A gente mal consegue tratar de seres humanos, pode até ter gente aqui protegendo os animais, etc. Mas, sim, não estou entrando nesse detalhe. Eles precisam, mas talvez seja uma outra pasta, meio ambiente. Não sei, que se cria um Ministério dos Animais. Mas, assim, a saúde, a princípio, é para cuidar dos seres humanos. Então, usar uma verba da saúde para cuidar de um animal, no caos que a gente vive, me parece realmente um desperdício. Mas o juiz negou. Ponto, acabou. A gente tem aquela judicialização que ela pode ser indício de um crime. Ser indício de um crime. Não sei se vocês acompanharam essa matéria na revista Época. Eu não quero entrar em julgamento, mas eu vou dizer o que foi relatado na matéria, porque isso aqui ainda está em investigação, enfim, pode ser que nada do que foi apresentado na matéria seja verdade, mas a matéria dizia basicamente que um grupo de pacientes foi identificado em São José dos Campos, um grupo de pacientes que entraram com ações judiciais para conseguir um medicamento caríssimo, se eu não me engano, para colesterol. Se alguém lembrar dessa matéria, pode me esclarecer. Mas se eu não me engano, para colesterol. Só que esse medicamento é para um tipo de colesterol muito, muito, muito raro. E os pacientes que receberam a prescrição eram pacientes com colesterol normal, não tinham esse colesterol raro, salvo alguns pouquíssimos. E o consultório de um médico, ele recebia um representante de uma indústria farmacêutica, e esse representante pegava a assinatura do paciente, mas olha, assina aqui que a gente vai conseguir esse medicamento rápido para você, você não vai precisar pagar nada. O paciente ia lá assinar.
O que ele estava assinando? Ele estava assinando uma procuração. Essa indústria, esse representante da indústria entrou em contato com uma associação de pacientes, que entrou com uma ação judicial a favor do paciente, conseguiu eliminar, o governo gastou fortunas para comprar esse medicamento, e muitos dos pacientes sequer iam buscar o medicamento. Compravam o medicamento, deixavam ele ali. E o que chamou a atenção da secretaria? Assim, olha, é um número muito pequeno de pessoas, é uma doença raríssima. Não é possível que São José dos Campos tenha um número tão grande de pessoas, assim, com essa doença. Ele foi investigar e identificou toda essa cadeia. De novo, eu não quero criminalizar já as pessoas que estavam lá. Talvez se apure que não era bem assim, né, que alguns elos dessa cadeia estavam de boa fé, mas era uma situação que pode sim configurar crime. Máfia das órteses e próteses, que a gente já não viu aí. Uma série. Uma série, o HC mesmo, aqui em São Paulo, várias denúncias. Né? Essas ações judiciais também, elas precisam ser combatidas. Como que se combate? Você identifica, que nem foi feito nesse caso, você indicia e você pune. É assim que se resolve. Começa a ter impunidade, você aumenta. Não existindo tanta impunidade, você diminui aí a tendência dessas ações. Tem também aquelas ações que eu chamo de profanas. Né? E aí também posso receber muita crítica. Né? Eu não quero aqui discutir o direito à esperança. Né? Eu também, óbvio, fico comovido com pessoas que estão em doenças de fase terminal, que não têm mais chances de cura, pelo menos pela medicina tradicional, que recorrem a qualquer fio de esperança. Eu provavelmente faria a mesma coisa. Agora, do ponto de vista técnico, a fosfoetanolamina, a tal da pílula do câncer, era uma aberração. Era um produto que não tinha um único estudo em seres humanos, um único estudo em seres humanos. Não existia um único. Quando ela começou a ser... Oi? Tinha eu não sei detalhes dos estudos dos animais, mas tinha ratos. Talvez tenha pessoas aqui que podem até falar mais sobre esse assunto do que eu. Mas algumas poucas em animais... são negativos. Inconclusivos ou negativos? Enfim, ele não tinha, assim, do ponto de vista de evidência científica, não existia nenhuma evidência científica de que esse produto faria bem. Ele não tinha registro na Anvisa, óbvio, porque não tinha nem estudo clínico a respeito. Só que um pesquisador, que eu até acho que estava com a melhor das intenções, há 20 anos que ele vinha distribuindo essa substância. Detalhe, distribuir substância para fins terapêuticos sem registro na Anvisa é crime. É crime. É uma lei lá que trata de registro de medicamentos. Não pode fazer isso, não pode distribuir substância. Só que ele distribuiu embaixo da Faculdade de Química da USP. Praticamente com o aval da Faculdade de Química da USP. 20 anos distribuindo uma substância que não poderia ser distribuída para fins terapêuticos, acabou transformando a situação em algo incontrolável. Foram 18 mil ações judiciais. Isso, no final do ano passado, né, praticamente 6 meses, no final do ano passado até maio desse ano, acabou mobilizando o legislativo que aprovou uma lei, dizendo que era possível, então, fornecer esse medicamento, mesmo sem ter registro na Anvisa. Foi aprovada em 15 dias essa lei, gente. No Senado e na Câmara. Vocês têm ideia do que é uma lei ser aprovada em 15 dias? Não existe. Eu acho que não existe na história da humanidade, não falo nem do Brasil, da humanidade, uma lei aprovada em 15 dias. E ela foi aprovada em 15 dias, e sancionada pelo presidente da República. Né? Com pareceres contrários de todos os ministérios, até mesmo da sociedade civil. Claro que algumas organizações defendiam, eu tenho todo o respeito por elas. Agora, um fato que pode chamar atenção, não tinha impacto econômico. Será que por isso também os gestores não fizeram nada e deixaram a coisa andar? Eu acredito que sim. Não tinha impacto econômico, era uma pílula que não custava nada ali, o paciente traga uma ação, recebia. Nenhum gestor, nesse momento, criticou uma ação como essa. Há 20 anos, e ninguém questionou, ninguém falou, esse tipo de ação judicial tem que parar. Tinha que parar. Pessoas que interromperam o tratamento de câncer para tomar essa pílula. Isso aqui pode ser um prejuízo imenso para a sociedade. A gente se inferiu regras que são importantes para a gente ter segurança na nossa vida sanitária, aqui, na nossa convivência. E regras foram violadas. O impacto a gente não vai saber agora, talvez daqui a alguns anos a gente vai saber o impacto que um caso da fosfetanolamina gerou na nossa sociedade. Enfraquecer algumas instituições que são importantes para fazer esse controle. Mas o fato é que as autoridades não cumpriram esse papel. Talvez essas ações, 18 mil ações judiciais, poderiam não ter acontecido se as autoridades tivessem agido no momento oportuno.
Agora a gente tem as ações, que essas eu considero são sagradas e salutares. Né? Quantidade de ações judiciais envolvendo tratamentos que têm registro na Anvisa e estão incorporados no nosso sistema. Fazem parte das listas do SUS. Você tem uma quantidade grande de ações judiciais de pessoas que estão esperando na fila. Você tem aí, ó, por exemplo, o caso dos diabéticos. Está tendo uma crescente onda de ações judiciais. Vocês estão sem acesso a medicamentos que constam nas listas, de insumos que constam nas listas. E às vezes acontece por falhas operacionais do gestor. Era para fazer uma licitação, a licitação não deu certo, tem que prever que a licitação pode não dar certo, fazer no momento oportuno. Questões de logísticas, medicamentos que vencem, porque não foram disponibilizados no momento oportuno, venceram, aí tem que fazer uma licitação, só que aí está sem medicamento, demora para terminar a licitação. Aí tem que fazer compra de emergência, aí vai gastar muito mais do que gastaria se tivesse feito a licitação no momento oportuno. Há falhas dos gestores. E os gestores precisam entender que há falhas, assumir isso e trabalhar e usar isso a seu favor. Identificamos falhas e vamos arrumar. Agora, diferentemente, isso é frustrante numa situação que, por exemplo, pessoas demoram 5 meses para conseguir fazer uma cirurgia, 3 meses e meio para conseguir fazer um exame, e a gente tem na saúde suplementar o prazo máximo de 21 dias, é angustiante para uma pessoa esperar 3 meses e meio para fazer exames. A gente está falando aqui de uma notícia que desconsiderou. Tem uma regra na saúde suplementar, tem uma norma da ANS que diz que lá o prazo máximo de procedimento é de 21 dias. Na verdade, esse é o máximo. Tem urgência e emergência na hora, algumas consultas 10 dias, mas o máximo que se aguarda na saúde suplementar são 21 dias. 3 meses e meio para aguardar por um exame, gente, é muito tempo. É muito tempo. E aqui 3 meses e meio, eu posso dar exemplos para vocês de pessoas que demoram 300 dias para fazer colonoscopia aqui em São Paulo. Você impedir uma pessoa dessa de entrar com uma ação judicial porque sentiu que o seu direito foi violado, não faz o menor sentido. Aliás, essas ações podem mostrar que há um descompasso, que há um erro, que há uma falha no gerenciamento do sistema. O gestor não pode olhar simplesmente e falar assim, olha, o governo e a prefeitura negam falhas no serviço. Como negam, gente? Como negam? Como negam? Sim, gerenciar um serviço de saúde não é fácil. Eu acho que a gente pode compreender isso, a sociedade pode compreender. Agora, dizer que não há falha diante de dados como esses, sim, eu acho que é muita prepotência. É muita prepotência nesse sentido, pois não? Eu tenho uma doença, claro, obviamente, e dei entrada no SUS, para ter lá auxílio de saúde. Eu estava trabalhando, enfim, recebi desemprego, tudo direitinho, passei o período e entrei no SUS para ter o auxílio de saúde. A minha doença, eu tenho sintomas só quando eu estou muito ansiosa, né? Ou quando o meu cérebro dá comando para o meu corpo que eu não consigo controlar. Então, a minha doença, quando eu estou com crise, é como se eu fosse aquelas pessoas que estão com convulsão, fora a baba, é exatamente isso. E o pescoço e o corpo perde o movimento, eu não tenho controle dele. Comecei tratamento, comecei particular, R$4.500 a cada 4 meses, ninguém aguenta, desempregado. Fui 4 vezes já no INSS, recorri 4 vezes. Eu sou sempre indeferida porque eles falam para mim que a minha doença não é imobilizante. Incapacitante. É incapacitante. Eu tive a pachorra de uma vez, eu passei mal, e eu falei para o meu marido, não me segura, não faz nada, grava. Para quando eu fosse fazer de novo a perícia no INSS, eu vou mostrar para o cara que estava me analisando o que eu tinha. Porque no momento, como eu estou medicada, se você olhar para mim, for o fato do meu ombro estar assim, você não vai dizer para mim. Como que eu vou provar para esse profissional se ele não é capacitado para saber dessa doença? Como é que Assim, isso também, você trouxe uma questão que traz
outro universo de ações judiciais, né? Ações judiciais contra decisões dos peritos do INSS, que também eu acho que precisam ser bem analisados, porque tem decisões dos peritos que são boas decisões, às vezes a pessoa acha que está incapacitada e não está incapacitada, existe. E existem também decisões de peritos que já estão tão... acho que todo mundo está lá para fraudar o INSS, que já tomam decisões erradas. Até. Eu acho que isso também serve para identificar. Se você vai estar no evento de amanhã aqui também? Não. Tá. Mas se você me permite, depois eu posso até te dar assim, algumas... Porque é uma coisa muito específica. Eu te falo. Oi? Que evento? Bom, para essa informação eu vou ganhar um monte de curtida. Né? Para isso, mais de 20 eu vou ganhar. Então, você... Gente, eu vou sair agora da câmera. Amanhã nós temos o primeiro encontro de blogueiros de artrites. Então, nós trabalhamos com alguns temas. Esse ano nós conseguimos já trabalhar esse tema de artrites. E amanhã nós temos um grupo de blogueiros de artrites. Então, os temas serão artríticos, reumatológicos, e o Thiago vai estar conosco para falar sobre a questão dos direitos do paciente. Eu já vou aproveitar que eu vim aqui na frente. Eu sei que esse direito eu sempre vejo o Thiago um pouco como o último. Hoje ele foi, assim, beneficiado por estar no meio da tarde. As perguntas eu vou pedir para o Thiago responder lá fora, porque eu sei que vão ser bem assim, por exemplo, eu sei que as meninas de diabetes têm um monte, né? Então é legal, acho que o Thiago pode receber uns minutinhos lá fora assim que terminar a palestra. Senão a gente perde todo o horário e os nossos dois próximos palestrantes são de fórum. E são temas bastante relevantes para todos nós, assim como a questão dos direitos. Obrigada. Tudo bem? Então eu vou tentar assim, avançar, porque eu já praticamente terminou o meu tempo. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Mais alguns insights sobre essas questões de possíveis causas da judicialização. Vou trazer aqui para vocês um medicamento oncológico, esse erlotinib. Esse erlotinib ele foi incorporado pela Conitec. Todo mundo aqui sabe o que é Conitec? Tem alguma compreensão? Para entrar no SUS tem que passar por essa Conitec, basicamente. Ele foi aprovado pela Conitec e logo depois que ele foi aprovado houve um protocolo clínico criado pelo Ministério da Saúde sobre o câncer de pulmão, que é um medicamento que é um tratamento que medicamento é usado para o tratamento do câncer de pulmão. E lá nesse protocolo diz assim, olha, os hospitais credenciados no SUS, apesar de existir esse protocolo, eles é que são livremente, eles que podem livremente estabelecer os seus protocolos. Bom, se cada hospital habilitado em oncologia pode estabelecer livremente seus protocolos, e a gente tem 284 hospitais habilitados em oncologia no SUS no Brasil inteiro, significa que a gente tem 284 SUS diferentes. Sistemas únicos de saúde diferentes. Assim, é inquestionável. A gente já vem fazendo um levantamento e você percebe a diferença. Um hospital militar, por exemplo, oferece tudo o que está aprovado na Anvisa. O hospital da Paraíba oferece coisas, por exemplo, não oferece esse medicamento que foi incorporado pela Conitec. Então você começa a perceber que assim, não adianta somente incorporar na Conitec porque o paciente tem acesso. Esse medicamento foi judicializado, ele está incorporado. Faz sentido? Aí a gente vai ver assim, ó, por exemplo, por que o hospital às vezes não dá? O medicamento, quando ele foi incorporado, ele custava R$3.000. Hoje ele custa, ali, preço de fábrica, tá? Hoje ele custa R$7.000 aproximadamente. Estou pegando o 150 mg, que é aquele da ação judicial. Olha quanto que o SUS paga para o hospital para realizar esse tipo de tratamento, R$1.100. Aí a gente perguntou para o Ministério da Saúde, como é que vocês imaginam que o hospital vai dar esse tratamento se o preço é de 7.000 ou de 3.000 e vocês pagam 1.100? Aí eles responderam, e pode fazer sentido a resposta deles. Disseram assim, olha, apenas alguns pacientes com câncer de pulmão vão usar esse tratamento. 5%. O restante vai usar um outro tratamento que custa R$150. Só que vejam, assim, é uma coisa, parece ficar elas por elas. Quem controla isso? Porque o que a gente está vendo é que o hospital não está dando esse tratamento para o paciente. Não está dando, o paciente não está recebendo. E não há uma fiscalização rigorosa por parte do Ministério do que o paciente usa. Eles fiscalizam se o paciente tem um diagnóstico, mas não o que é dado para o paciente. Então, eles pagam 1.000 para todo o paciente? Eles pagam 1.100 para todo paciente que está naquela situação de câncer de pulmão, num determinado nível, estágio do câncer de pulmão. E é naquele estágio que o paciente pode, se ele tiver uma mutação genética, tomar um medicamento
que custa R$3.000, ou se ele não tiver a mutação genética, ele vai tomar um de 150. É um negócio que fica tão sem transparência, na minha opinião, porque eu posso estar... Como é que você sabe o que o hospital está dando? E detalhe, que o paciente que sabe que ele precisa tomar um medicamento desse. Sim. Às vezes ele nem judicializa porque não recebe a prescrição, ele nem faz ideia de que ele tem uma mutação, que ele pode ter uma mutação genética, que o melhor tratamento seria aquele. Nem um especialista, às vezes, que trata. Nem o especialista às vezes sabe. E às vezes o especialista tem que seguir o protocolo do hospital. Tem que seguir o protocolo do hospital, ele não pode dar. Então vejam assim, como é complexo. Agora, isso não pode acontecer, né? E a gente precisa ter também medidas específicas, identificando que há esse tipo de ações judiciais, para se combater o efeito, para garantir o acesso, eventualmente, né? E você acabar com a ação judicial porque garantiu o acesso. Então, por exemplo, aumentar o valor do procedimento, ou criar um procedimento de R$150 para aqueles que são R$150 e um de 7 mil para aquele que custa 7 mil. Claro. Ou fazer a compra centralizada, em vez de deixar o hospital comprar o medicamento, compra o Ministério da Saúde por um preço muito mais baixo e distribui, como faz para vários tratamentos. Isso é uma possibilidade. E tem aí também a judicialização que é fruto do desalinhamento. Esse para mim é o maior calcanhar de Aquiles, né? Normalmente os critérios que os órgãos de corporação identificam é diferente dos critérios utilizados pela comunidade médica. Querem exemplos? Vou pegar o da diabetes, bem recente aqui. Uma insulina que foi, o pedido de corporação foi feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom, gente, é a comunidade médica de diabetes dizendo, olha, tem que incorporar isso aqui. Aí passou pela Conitec e a Conitec disse assim, olha, manifestação contrária, né? Ela disse assim, não tem que incorporar. E ela fala categoricamente que ela não vai nem chegar na avaliação de custo, porque os estudos que foram apresentados não são bons, não mostram que o produto é melhor do que o que já existe no SUS. Eu não vou fazer minha avaliação, mas eu lendo o relatório da Conitec, como um leigo, não atuo diretamente na diabetes, mas me convenceu. Eu também, assim, como um cidadão, eu falo assim, eu acho que não tem que incorporar mesmo. Porque se não é melhor, se não tem evidências científicas que é melhor, por que vai incorporar? Por que vai gastar mais? Tem mais o que fazer com o dinheiro, né? Só que aí tem outras questões. Reino Unido, Canadá, Austrália incluíram as insulinas. E o que mais me deixa desconfortável é a Sociedade Brasileira de Diabetes pedindo incorporação. Ou a sociedade está doida, assim, porque não soube analisar estudos clínicos, que eu não acredito, que eu acho que é uma sociedade muito séria. Ou assim, ou a Conitec também não está conseguindo enxergar o que a sociedade enxerga. Independentemente disso, o paciente ele está num fogo cruzado ali, ele não tem culpa, eles precisam se alinhar. O que o paciente deseja, o que a sociedade deseja, é que haja um alinhamento entre a comunidade médica e os órgãos de incorporação. Eles vão se entender. Quanto mais briga esses dois grupos tiverem, é pior para o paciente. Porque às vezes ele se sente manipulado de um lado, às vezes se sente manipulado do outro, ele acredita em quem? Ele acredita no médico, acredita no governo, às vezes ele acha que tem que acreditar no governo porque acha que o médico pode estar com interesses, às vezes ao contrário. É muito ruim esse desalinhamento. Então, um esforço para conseguir esse alinhamento me parece algo imprescindível para a gente poder ter esse tipo de evitar esse tipo de ação judicial por meio do acesso. Tem outros casos aqui de câncer. A OMS diz que todo país do mundo, inclusive a África, tem que disponibilizar. A Conitec entende que não é bom. Né? Um dos dois está errado, gente. Assim, não dá para os dois estarem certos. Assim. Esse é o fato. Um dos dois está errado. Ou assim, nenhum dos dois está certo. E aí tem que achar um meio termo. Mas não dá, esse desalinhamento só faz mal para a sociedade. Né? Tem um medicamento que entrou no SUS. Aliás, que não entrou no SUS, entrou na saúde suplementar. Mesmo governo, saúde suplementar, a ANS, Conitec, Ministério da Saúde. Um acha que é bom, outro acha que não é bom. É muito desalinhamento. Como é que a ciência é tão diferente assim? Né? Eu não estou questionando, eu não estou fazendo uma análise de nenhum desses produtos, eu estou querendo ilustrar que há um desalinhamento entre quem teria a expertise de decidir. Então, critérios mais claros para a incorporação, né? Com ampla participação da sociedade médica, que essa sociedade tenha voz e tenha poder também de ajudar no processo de tomada de decisão, né? Pode ajudar a Conitec a ter mais legitimidade, mais credibilidade social. Né? Quando se identificar que alguém está prescrevendo alguma coisa que não é boa, que não tem evidência,
Porque assim, quem está forçando a barra tem que punir, uma prática médica. Aí é papel dos conselhos de medicina, CRM, né? Conselho Federal de Medicina tem que punir médico que está prescrevendo o que não deveria prescrever. Né? Se estão ali prescrevendo, se estão ali advogando pela incorporação de um produto que não é melhor do que algo que já está lá, e o algo que já está lá é bem mais barato, essa pessoa precisa ser desmascarada. Para terminar, né, só queria... eu acho que esse raciocínio, ele vai muito na linha que a gente, para tomar uma decisão, a gente precisa ter informações. Né? Na administração, tem muito essa frase, o que não se mede, não se gerencia. Se a gente não tiver informações mais detalhadas, um mapeamento genético dessas ações judiciais para poder identificar suas várias categorias, e a partir desse momento, que a gente tiver essas informações, tomar uma decisão que seja responsável, que seja sustentável, não seja só simplesmente, olha, vou tirar a caneta da sua mão, eu acho que a gente vai ter um avanço significativo, e a própria sociedade vai dar muito mais credibilidade para os órgãos de incorporação. Se a gente fizer isso, vai acabar com as ações judiciais? Óbvio que não, e nem precisa acabar. Nem acho que é o caminho, que é a meta, acabar com as ações judiciais. Mas eu posso dizer que a partir do momento que eu também comecei a tomar decisões baseadas em informações, né, minha filha não parou de chorar, mas eu passei a ter momentos bem harmoniosos com ela, muito mais do que eu tinha antes. Então, acho que esse é o ponto, ter informações e, a partir dessas informações, tomar uma decisão. Muito obrigado. Obrigado, doutor. É Rafaela, né? Rafaela. Vou dar meu cartão, sou advogado dela, tá? Direito autorais. Melhorou muito sua palestra, viu? Por causa da Rafaela. O que é o doutor antes da Rafaela? Não, tinha que comentar, gente. Eu tenho que comentar, né? Não dá. Né? Então, assim, voltando aqui rápido, eu tenho mais 2 convites para o TJ, todos juntos com